Bom dia, Camille. Bom dia, Maria Cláudia. Bom dia, Evelyn. E bom dia, Isabelle. Hoje é segunda-feira, né? Dia 22 de fevereiro de 2021. E a gente vai voltar com nossas aulas online, né? Como foi falado lá na escola. Não sei se vai ser só por esses 10 dias ou se vai ter mais dias, não sei. Então, por enquanto, a gente vai seguir o decreto. Então, hoje, segunda-feira, é nossa aula de ciências, tá bom? Então, nessa aula de ciências, a gente vai dar continuidade às nossas atividades que a gente estava fazendo lá na sala, tá? Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, de ciências, e abram lá na página 11 do livro, que a gente vai corrigir a nossa atividade de casa, né? Foi passada uma atividade para casa, da página 11. E tá pedindo para vocês observar o que as crianças representadas a seguir estão comendo na página 11. Então, Francisco, ele está comendo biscoito recheado e tomando leite com achocolatado. Vinícius, ele está comendo feijão, arroz, carne e salada. Para beber, ele escolheu um copo de água. Nina está comendo hambúrguer e bebendo refrigerante. Então, vocês iam responder quais das crianças tinham uma alimentação mais saudáveis e por quê. Eu acho que essa a gente já corrigiu lá na sala de aula, né? Então, vamos lá para a quinta questão, a quarta questão, que vocês diz assim: nos alimentos processados geralmente são encontrados aditivos alimentares que, entre outras funções, conservam e dão sabor aos alimentos. Em casa, procure 3 embalagens de alimentos que contenham essas informações no rótulo. Escolha um aditivo, apresente em cada alimento e complete o quadro a seguir. Então, vocês iam escolher o nome do aditivo, o aditivo e a função dele. E a letra B, vocês iam dizer quais as vantagens e as desvantagens do uso de aditivos alimentares, tá bom? Aí, dando continuidade, vocês vão pegar o livro de vocês e abrir lá na página 12 e a gente vai ler o texto, tá bom? O perigo das gostosuras. Vamos lá? Eu quero que vocês acompanhem o texto aí da casa de vocês, tá bom? Um lanche gostoso e bem rápido, por favor. Mas nada de alimentos congelados. E pode esquecer aquele sanduíche cheio de presunto. Essas comidas têm um componente que em grande quantidade pode ser um inimigo para a sua saúde, que é o sódio. É um micronutriente presente, por exemplo, no sal de cozinha. Apesar de útil para as indústrias e até para o nosso corpo em pequenas quantidades, quando ingerido em excesso pode trazer problemas para o coração. Mas se o sódio é tão perigoso, por que continua sendo tão usado? Sobretudo nos produtos industrializados. Ele realça o sabor e a textura aos alimentos, explica a nutricionista Mariana Kreifer, da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que demorem muito mais para estragar. Salsicha, mortandela e outras carnes muito usadas para fazer sanduíches são que têm mais sódio. A pediatra Cristina Aranha, da Universidade Federal de Ouro Preto, ela dá dicas para evitar problemas com o sódio. Comer muitas frutas e legumes e beber sucos naturais é muito bom para a saúde, diz. Já refrigerantes, alguns doces e biscoitos recheados têm muito sódio e podem ser evitados. E devem, né, ser evitados. Na letra A tem uma pergunta que diz assim: o sódio é um nutriente que deve ser consumido com cautela. Assinale o tipo de nutriente em que o sódio é encontrado. Então, o sódio é encontrado no carboidrato, no sal mineral ou no lipídio. Então, marquem aí. Na letra B diz por que o consumo em excesso desse nutriente pode ser prejudicial à nossa saúde. Então, por que se a gente consumir bastante sódio, ele pode causar o quê? Ele pode causar doenças cardiovasculares, né? Doenças do nosso coração, como dizia aí no texto, né? Letra C. Sublime no texto a função do sódio nos produtos industrializados. Então, lá no texto vinha falando, né, que ele realça o sabor e a textura aos alimentos e, além disso, ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que ele demore mais tempo, né, para se estragar. Escreva o nome de alguns alimentos que apresentam sódio. Gente, tem vários. Vocês podem estar citando aí salsicha, mortandela, pizza, hambúrguer, refrigerante, biscoito recheado. Então, tem diversos. Vocês citem aí. Essas duas vocês fazem no caderno de vocês, tá bom? Depois que vocês terminarem, vocês vão virar para a página 13 e a gente vai ler valor energético dos alimentos, tá bom? Todo mundo virando o livro. Pronto.
Para nos mantermos saudáveis, é importante sabermos fazer boas escolhas quanto à nossa alimentação. Você já estudou que para funcionar adequadamente, o nosso organismo ele precisa de energia. E essa energia vem da onde? Vem dos alimentos, que a gente até já falou em sala de aula. Se a gente não tiver uma boa alimentação, a gente não vai ter energia, né? Energia para correr, energia para brincar, né? A quantidade de energia fornecida por um alimento é chamada de valor energético e pode ser medida em calorias, cal. Entretanto, as calorias de um alimento normalmente são valores bastante altos. Uma banana, por exemplo, tem cerca de 70 mil calorias. Por isso, costuma-se medir o valor energético dos alimentos em quilocalorias, cal. E a unidade mais utilizada no Brasil aqui para medir o valor calórico do alimento é cal, né? Embora a unidade nacional e internacional seja joule, J, mas aqui é cal. 1 kcal corresponde a 1000 calorias, assim uma banana tem cerca de 70 kcal. Quanto mais calorias um alimento tem, mais energia ele fornece. Então, quanto mais calorias tem, mais energia esse alimento ele vai fornecer para a gente, tá bom? Nos alimentos industrializados, as calorias fornecidas podem ser encontradas na tabela de informação nutricional, apresenta no rótulo do produto. Então, atrás do produto, ela vai estar lá representada, e dá para vocês saberem quantas calorias aquele alimento ele tem. Observe as informações nutricionais dos alimentos representados a seguir e avalie qual deles fornece mais energia. Então, a gente tem aí 2 alimentos, né? Então, vamos lá, a gente tem o iogurte e temos também uma sobremesa de chocolate. O valor energético desse iogurte é 134 kcal, igual a 563 kJ. Os carboidratos são 17 gramas, os açúcares 13 gramas, as proteínas 5,6 gramas, as gorduras totais 5 gramas, as gorduras saturadas 3 gramas, 0 de gorduras trans, 0 de fibra alimentar, 94 de sódio e cálcio 177. O valor energético da sobremesa de chocolate. Temos aí 176 kcal, 22 de carboidrato, 19 de açúcares, 3 de proteínas, 8,4 de gorduras totais, 5 gramas de gorduras saturadas, 0 de gordura trans, 0 de fibra alimentar e 80 de sódio. Então, para comparar o valor energético de 2 alimentos distintos, é importante que a proporção considerada de ambos seja igual. Repare que nos exemplos acima, a porção dos dois é de 100 gramas. Então, tanto o iogurte é 100 gramas, como a sobremesa de chocolate aí também é 100 gramas. Ao compararmos o valor energético desses 2 alimentos, podemos notar que a sobremesa de chocolate, ela fornece mais energia que o iogurte natural. Isso porque a sobremesa de chocolate contém mais carboidratos, se vocês observarem aí, e também mais gorduras, né, que o iogurte. Prestem atenção aí. Lá na página 14 está falando sobre alimentação equilibrada. Vamos fazer a leitura. Não existe uma quantidade ideal de alimentos para todas as pessoas. Por isso, pode variar de acordo com a idade, o sexo, a condição física e o estilo de vida de cada indivíduo. Uma maneira de garantir uma alimentação equilibrada é fazer pelo menos 3 refeições por dia, que incluam alimentos variados, como cereais, tubérculos, leguminosas, carnes, leites e derivados, ovos, frutas e verduras. Além disso, é importante fazer pequenos lanches entre as refeições principais. Então, o café da manhã no Brasil normalmente apresenta alguns desses alimentos: frutas, pães, queijos, bolos, sucos e café com leite. No almoço, é comum encontrar nos pratos brasileiros arroz, feijão, carnes e verduras. E o jantar pode conter alimentos parecidos com os do almoço ou sopas e saladas leves. Os lanches entre as refeições principais podem conter alimentos leves como frutas, iogurtes, cereais e castanhas. É comum entre as crianças elas não gostarem de determinados alimentos, né, como frutas, verduras,
né? E a gente sabe que tem que comer todos esses alimentos, né? E na página 14 temos a pirâmide dos alimentos. Então, vocês fizeram já essa pirâmide em sala, né? Existem diversas formas de orientar as pessoas a respeito da quantidade e da variedade de alimentos que devem estar presentes em sua dieta saudável. Uma dessas formas é a pirâmide alimentar. No entanto, os modelos de pirâmide alimentar precisam respeitar a cultura local e a disponibilidade de alimentos. Assim, não há uma representação única que entenda a todas as pessoas. Além disso, a inclusão de hábitos saudáveis deve ir além do uso da pirâmide alimentar ou de qualquer outra representação. Seguindo a proporção recomendada na pirâmide alimentar, uma pessoa terá diariamente todos os nutrientes que precisa e também nas quantidades necessárias. Vamos observar essa pirâmide alimentar aí da página 15. Observe como os alimentos estão distribuídos na pirâmide alimentar. Então, essa pirâmide alimentar é aquela que a gente fez na sala de aula, né? Que está dividida entre óleos e gorduras, uma porção, açúcares e doces, uma porção, leite, queijo e iogurte, 3 porções, carnes e ovos, uma porção, feijão e oleaginosas, uma porção, legumes e verduras, 3 porções, frutas, 3 porções, arroz, pão, massa, batata e mandioca, 6 porções. E lá no final da pirâmide está pedindo que vocês pratiquem atividade física de no mínimo 30 minutos diários. Faça 6 refeições no dia, que é café da manhã, almoço e jantar, com lanches intermediários, então no meio dessa refeição. E a atividade de vocês vai ser uma ciência em ação, que está lá na página 16. Agora, com base na pirâmide alimentar brasileira, elabore um cardápio, então vocês vão elaborar um cardápio equilibrado para um dia, considerando 3 refeições principais e 2 lanches. Então, vocês vão elaborar como se fosse o cardápio do dia de vocês. Então, 3 refeições principais, café da manhã, almoço e janta, e lanches intermediários nesse mês, tá bom? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, façam aí esse cardápio equilibrado e depois mandem a foto para mim, tá certo? Um beijo e tchau, tchau, e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.